Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aí do Café Imóveis. Esse que é um episódio que eu considero muito especial. A gente vai falar hoje aqui de tudo um pouquinho, mas a gente vai falar de grandes oportunidades, de crescimento, de desenvolvimento urbano. E a gente está aqui com dois caras a nível Brasil aí na área de urbanismo, que é o Murilo e o Hélio. Pessoas que se tornaram meus amigos e grandes parceiros. E a gente está aqui em São Paulo hoje para falar de desenvolvimento urbano. Murilo, Hélio, se apresentem. Quem são essas figuras aí que têm transformado o Brasil aí no mercado de urbanismo? Bom, eu sou o Hélio, eu sou arquiteto urbanista de formação, sou sócio fundador da área urbanismo, estou no mercado já há bastante tempo, trabalhando na conceituação, desenvolvimento de bairros planejados, de norte a sul do Brasil, né? Conheci o Murilo já há bastante tempo, não vou entregar a idade. Nós trabalhamos juntos no escritório que fazia os master plans para a Alphaville Urbanismo, foi lá que a gente se conheceu e tivemos a oportunidade, anos mais tarde, sermos sócios, né, na área urbanismo, que é um projeto aí em conjunto de transformar as cidades brasileiras. Bom dia, meu nome é Murilo Vidal, eu sou sócio e diretor de criação da área urbanismo. Estou com ele há muito tempo na minha vida, como amigo e depois como sócio. Ah, eu vou adicionar algumas palavras nessa introdução que o Hélio fez. A gente é muito apaixonado pela nossa matéria, pelo urbanismo. Acho que desde a faculdade, ambos sabiam que queriam enveredar por esse caminho, então seguir um caminho de urbanismo, de melhorar as cidades, de adicionar riqueza através de ambiências urbanas para as pessoas. E quando a gente está nessa empresa, que é a área urbanismo, muito desse nosso sonho se torna realidade em cada um dos projetos. Essa questão aí do legado, ela é muito importante para a gente, de adicionar melhoria de vida para as cidades brasileiras. A gente fala muito de ter um impacto positivo na vida das pessoas. E acho que daí vem duas características que são muito, acho que nossas, né? De ter um sonho e, por isso, buscar um desenho muito apurado, um desenho urbano muito apurado, mas ser muito pragmático, porque a gente quer tirar esse sonho do papel. Então, ele tem que ser factível, tem que ser realizável. Para nossa audiência aí, né, que está assistindo, talvez vocês olhem aí para os rostos aí do Hélio e do Murilo e inicialmente pareçam pessoas estranhas, mas para falar um pouquinho deles, a gente não tem como a gente não falar, né, do Parque das Águas. Foi através deles aí que surgiu essa ideia, através deles que a gente conseguiu enxergar um norte. Eu estava falando com o Murilo ali antes de começar as gravações, surgiu também até uma oportunidade, né? Que a gente está no mercado imobiliário e a gente tem muito essa ideia de só vender, vender, vender imóveis. E naquela época surgiu esse desejo, esse anseio meu de realmente, visitando São Paulo, obviamente, conhecendo outros mundos, falar, pô, por que isso não tem barreiras? E fui pesquisar um pouco sobre bairros planejados, né? E a gente achou você de alguma maneira num grande projeto de vocês, foi o Parque Una também. E hoje, quem é de Barreiras, quem conhece o Parque das Águas, sabe a importância que é de um bom desenvolvimento, de um bom projeto. Aquilo que a gente tem hoje, a gente falar disso há 4 anos atrás, era algo praticamente impossível, né? E hoje, através, obviamente, que da PHW, que foi uma empresa que acreditou, que investiu, e de pessoas que estavam aqui em São Paulo, mas o curioso é que vocês transformam não só São Paulo, né? Vocês têm transformado o Brasil inteiro aí. Conta pra gente como é que é essa inspiração, como é que é essa sensação, acima de tudo, e de... Eu vi o primeiro desenho do Murilo lá, que foi ali idealizando, e veio isso na cabeça, cara, como que você... O que que passa na cabeça de alguém que senta ali, rabisca num papel, e você vê hoje... seu desenho foi ótimo, mas o bairro pronto tá melhor do que o desenho. O Parque das Águas tem uma história muito bonita e curiosa. A gente foi visitar Barreiras, fui eu e o Hélio no avião, e chegou no momento da viagem que a gente começou a discutir o projeto. O que a gente quer? Qual é a nossa intenção? Antes de conversar com vocês, o que a gente imagina entregar para Barreiras? E desde o começo, a ideia é entregar o que a cidade ainda não tinha. Um espaço público agradável, rico, um espaço público, de fato, para as pessoas. E na nossa discussão no avião,
nasceu essa ideia de um bairro múltiplo, de diversos usos, mas com uma história para contar. Sim. Através de espaços públicos, de um sistema de lazer muito bem montado, de uma estrutura. E eu lembro, conversando depois com vocês, com o Adroaldo, enfim, a ideia de fato era entregar algo diferente para a cidade. Sim, e eu acho que bom, é importante dizer que os bons projetos começam com os bons empreendedores. Sim. Né? Então, vocês tinham já um benchmark, vocês tinham conhecido a gente através do Parque Una lá de Pelotas. Né? E já tinham muito claro que vocês queriam um bairro planejado. Vocês não iam simplesmente fracionar o terreno e vender lote. E a gente tem batido muito nessa tecla que planejar um bairro é planejar a vida das pessoas que vão morar lá. Né? Sobretudo através dos espaços públicos. Né? Porque a maior parte dos empreendedores vai entregar a subdivisão de lote, vai entregar os espaços privados, mas não organiza tão bem a vida das pessoas porque não organiza o espaço público. E quando a gente estava no avião, a gente já começou, porque é meio que inevitável, a gente começa a pensar e desenhar. Exato, você tem aquele tempo ali de voo. O que a gente queria? E a área é muito propícia para um bairro planejado, porque ela está do lado da universidade, né? Então, muitas vezes chegam para a gente terrenos onde o incorporador quer fazer um bairro planejado, mas a vocação não é essa, né? A vocação, às vezes, é para um loteamento mais simples, mas vocês tinham lá a possibilidade de criar uma centralidade. O que eu achei interessante, só abrindo um parênteses, Hélio, que assim, normalmente quando você tem áreas próximas a universidades, normalmente as pessoas constroem algo mais, digamos que popular, né? Vocês foram completamente na contramão e digo isso com toda a propriedade, que vocês transformaram hoje no que a gente com certeza considera o melhor vetor de crescimento da nossa cidade, né? Eu não sei se é um viés que a gente tem. Nós dois temos muito orgulho das universidades de onde nós viemos. A gente está o tempo inteiro defendendo as nossas universidades e a gente entende que são polos muito importantes dentro das cidades, né? Imagina o que é para Barreiras ter aquela universidade, aquele centro de pesquisa e educação. E pela vivência que a gente teve, a gente sabe que esses polos movimentam a economia, tanto que quando a gente foi desenhar, a gente pensou muito num mix, que nem o Murilo falou, não só residencial, mas já trazer comercial, porque você já tem uma âncora, você já tem movimento, né? Você tem estudantes, professores entrando e saindo ali todos os dias. Então, vocês tinham o potencial para criar esse bairro planejado, com esse mix de usos que o Murilo também falou, e com uma qualificação do espaço público muito forte, que aí passo a bola para o Murilo explicar como é que foi esse desenho que a gente pensou dos espaços, dos parques, das praças, porque vocês vieram, de novo, com um projeto que a âncora dele era um parque. Foi uma história super interessante. Isso que o Hélio falou faz total sentido. A ideia era conectar esse bairro à universidade. Tem várias... O sistema viário traz a universidade para dentro, de fato, aí do projeto. Mas eu penso assim que a cereja do bolo, o chamariz, é o sistema de espaços públicos. Tem uma contação de história lá muito bonita no Parque das Águas. Você começa com a Praça de Boas-Vindas, que tem um elemento cívico que é muito caro, muito impactante para a gente, aquele conjunto de mastro de bandeiras. Eu lembro que quando nós fomos visitar Barreiras, a gente ficava procurando onde está a bandeira da cidade. Eu quero a bandeira de Barreiras, bacana. Que é uma bandeira linda, que foi mandada fazer uma bandeira na capital. A gente queria trazer esse orgulho de ser de Barreiras. É uma cidade que tem uma história muito bonita, tem uma cultura muito interessante. É a capital do oeste baiano. Então, trazer esse orgulho de volta. E nada melhor do que um espaço público, com esse elemento cívico que é o conjunto de mastros que abre, por isso que o nome é Praça de Boas-Vindas, recepciona os moradores e os visitantes. Daí sai um outro sistema de praças, que são as praças de vizinhança, cada uma coroando aí uma ambiência urbana. Então, a gente tem uma praça um pouco mais urbana no começo e praças mais acalmadas no centro do projeto, até chegarmos no chamariz final, que é o Parque Central, daí o nome Parque das Águas, tem um lago, por exemplo. E na conversa que nós temos, depois da entrega do Parque das Águas, é muito interessante ver a população abraçando esse projeto, frequentando o projeto
e utilizando da maneira que nós pensamos, como um lugar de orgulho. Quando uma pessoa tira uma foto onde o lago aparece atrás, é exatamente isso que está na nossa cabeça. A criança sorri, porque está brincando, o pai e a mãe estarem felizes, criando memórias. É exatamente essa a cabeça de nós urbanistas que nós criamos. O que eu acho massa é que às vezes eu vejo umas fotos e ela lembra muito 3D, cara. Fala, cara, como que... Parece que você fez uma imagem para vender o empreendimento, não é? Parece uma imagem de marketing, mas não, são as pessoas usando. Hoje, eu digo hoje, a gente não fez, Sim. vocês não fizeram aqueles 3D bem bacana daquela... Como é que é o nome daquela fonte que... A fonte seca. Fonte seca. Sim. Aí você vê algumas fotos que as pessoas tiram lá hoje e fala, cara, como que ficou tão realista? Você falou de cultura, eu uso muito falo bastante, na verdade, em alguns podcasts, algo que você mencionou uma vez, não sei se você vai lembrar. E às vezes até a gente que tá ali frequentando aquela cidade não olha, você falou de cultura, né? Como que Barreiras tem uma riqueza de cultura. Você lembra que a gente foi no centro histórico? Eu lembro exatamente. Naquele barzinho. Você falou, cara, é uma cidade assim com uma riqueza cultural tamanha. E aconteceu uma situação que eu precisava me aproximar, conhecer, né, um proprietário de algumas áreas lá. E ele é barreirense nato. E ele canta toda segunda-feira lá no Vieirinha, seu João Germano. E a filha dele falou, não, você quer conhecer meu pai? Vai lá no Vieirinha na segunda-feira à noite, pede as músicas, ele vai cantar tudo, cara. E você senta naquele lugar e você vê uma diversidade de públicos ali, de igual para igual. E você não... Eu, particularmente, não vejo isso em algumas outras cidades próximas ali, não. Acho que isso conta bastante, essa riqueza cultural. E como que você percebe isso, bicho? Porque a gente que mora lá... Às vezes não percebe. Não percebe. Eu lembro, esse assunto da bandeira ficou uma coisa muito clara pra gente. Onde está a bandeira da cidade? Eu quero ver a bandeira da cidade. Eu lembro que a gente foi pesquisar a bandeira da cidade e a bandeira é linda. E a gente, por que não traz isso para dentro do projeto como um elemento de orgulho da cultura e da identidade aí locais? Eu preciso fazer um adendo dizendo que existem várias ambiências urbanas no Parque das Águas de Barreiras que são muito únicas. O sistema de vilas, com uma entrada e uma saída, os lotes especiais dentro dos parques e das praças para um futuro restaurante, um pavilhão, um mercado gastronômico, a própria entrada, que tem aquele coroamento comercial, tem uma série de riquezas, que é uma coisa que o Hélio sempre fala, de a gente adicionar surpresas urbanas. É uma coisa inesperada no projeto, e a gente adiciona essas pequenas novidades para o espaço público. Não, e a questão de que, quando a gente foi fazer o paisagismo, a gente aplicou basicamente o conceito de placemaking, né? Então, aquilo que a gente fala no escritório, quem que é o público que a gente quer trazer para cá, né? E o que esse público valoriza, né? Então, essa riqueza, essa vitalidade que você vê no centro de Barreiras é o que, de alguma forma, a gente está tentando replicar nos projetos o tempo inteiro, né? Isso que acontece em Barreiras acontece em várias outras cidades brasileiras. A gente vai visitar algumas cidades que a parte urbana mais rica, mais interessante é o centro. E a própria cidade não valoriza isso, né? Podemos falar Aracaju, várias cidades que a gente visitou, que tem pequenos centros históricos super ricos, mas falta justamente aquilo que a gente está sempre falando lá no escritório. Falta aquele seu lugar de orgulho da cidade. E, de alguma forma, a gente tem conseguido trazer isso para os bairros planejados, né? Então, quem mora no Parque das Águas, quem mora no Parque Una, ou quem mora nas cidades onde esses empreendimentos estão localizados, tem aqueles bairros como local de orgulho da cidade. E isso faz com que eles estejam sempre cheios de gente, movimentados, né, com vida, e que as pessoas valorizem muito morar ou trabalhar nesses espaços, né? Então, é um jogo de ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. A gente espera que esses movimentos, de alguma forma, sirvam meio que para educar as pessoas a respeito da importância do bom urbanismo e, quem sabe, daqui a pouco, esses centros que estão abandonados, né, numa certa medida, voltem a ser também os locais de orgulho das cidades onde eles estão. Eu gosto dessa visão de vocês, porque, assim, quando o empreendedor ele não tem essa preocupação de planejar algo tão artesanal que é a arquitetura de fato, né? Pensando talvez em muito mais unidades, buscando talvez uma precificação melhor, esquece de colocar valor nas coisas, né?
E a gente pode trazer o próprio parque como exemplo. Aquela região, o metro quadrado dela se valorizou mais do que qualquer outra região na cidade. Então, mesmo se você pegasse um projeto ali que você conseguisse extrair mais unidades, talvez você não teria uma valorização por metro quadrado tão boa. E no final das contas, o empreendedor ele tem uma rentabilidade, obviamente que o investimento é maior, mas pensando em rentabilização até para quem compra, né? A conta não é uma conta de metro quadrado de solo, somente, né? Lógico que é importante, né? A gente evita ao máximo deixar metro quadrado de área vendável na mesa. Mas o que a gente precisa fazer? Pegar esses metros quadrados e valorizar o máximo possível eles. Para você pegar mais preço e às vezes até para vender mais rápido, que é uma variável importante no teu projeto também. Acelerar o prazo de ocupação do Parque das Águas faz muita diferença no teu fluxo de caixa. Então, a gente não só quer jogar o preço para cima, mas a gente quer que você venda mais rápido e que o bairro se ocupe também mais rápido, né? Porque o bonito do bairro planejado é que a medida do sucesso dele é justamente a ocupação, né? Diferente de um loteamento tradicional, que às vezes é um sucesso, o empreendedor vendeu tudo e encerrou ali o ciclo dele. No bairro planejado, que às vezes tem ciclos de 15, 30 anos, eu preciso acelerar a ocupação desses bairros. E é por isso que a gente bate tanto nessa tecla de que sejam os melhores lugares da cidade para se morar, né? A gente vai visitar, e quem sou eu para dizer, você entende muito melhor do que eu, mas a gente vai visitar os plantões de venda, as casas receptivas que a gente faz, e é impressionante, a venda é toda centrada no bairro. O produto ele é praticamente secundário dentro desse esquema né, de bom urbanismo. Você vende um conceito. O bom urbanismo, ele vende. A gente tem visto isso já há um bom tempo no Brasil. Os clientes que contratam a área urbanismo chegam até nós com essa ideia de fazer algo diferente, fazer algo melhor, Sim. de se diferenciar. Eles entendem que esse desenho urbano é cheio de inteligência, cheio de riqueza em termos de ambiência e com uma série de detalhamentos únicos faz diferença na hora da venda. Sim. E cada vez mais a gente vê o que o Olha acabou de comentar. O produto final sendo mais secundário porque o cliente escolheu que ele quer morar nessa região. É aquela conversa que nós estávamos tendo. Eu quero que meu filho brinque nessa praça, eu quero fazer compras nesse comércio, eu quero estudar, que meu filho estude nessa escola. Então ele compra a região. O que ele compra lá dentro, obviamente que depende do bolso dele. Se vai ser uma casa, um apartamento, um estúdio, uma cobertura, o que quer que seja, ele vai resolver isso futuramente. Mas ele tomou a decisão que ele quer morar nessa região ancorada por esse bairro planejado. A gente sabe que muitas das vezes o bairro planejado é o embrião de um empreendimento um pouco maior. Uhum. Isso também tem visto com bastante frequência. Então, eu lanço primeiramente o bairro planejado com essa diversidade toda e futuramente eu lanço loteamentos, controle de acesso, residenciais unifamiliares, ou vilas, ou casas e afins. Mas essa venda do conceito de morar melhor e morar bem perto da cidade, a gente tem visto que é muito bem sucedida. A gente tem batido muito na tecla de que o urbanismo deixou de ser infraestrutura, porque durante muitos anos o urbanismo estava muito ligado a tem ruas pavimentadas, tem água, tem esgoto, tem drenagem. Esse era o grande diferencial, Era o grande onde é o básico. Onde é o básico. E, de repente, virou uma infraestrutura um pouco mais sofisticada, mas não deixa de ser infraestrutura, que é o muro, a portaria, o clube com os 50 itens de lazer. Esse produto ainda existe, né? A gente faz bastante no escritório. Muito. Mas ele vai, aos poucos, migrando quase que por uma prestação de serviço, que é isso que a gente bate na tecla. É organizar a vida das pessoas que vão morar no bairro. Então, ela quer saber onde é que o filho vai estudar, como que essa criança chega na escola. Eu fui visitar um empreendimento agora no Sul, uma mãe comprou o lote emocionada, sabendo que a filha cadeirante conseguia ir de cadeira de rodas até a escola, que é uma coisa que nas nossas cidades você não consegue fazer, né, via de regra. Então, a gente bate muito nessa tecla, a gente virou quase que um curador, né, do bom urbanismo.
Pode ser um super bairro planejado, como é o Parque das Águas, pode ser uma rua comercial, pode ser uma pequena centralidade onde você vai ter a sorveteria, às vezes é um projeto, como a gente já fez lá em Fortaleza, que começa com um bom restaurante, mas sempre ancorado nesse mote de ver gente, sabe? Quando você coloca um restaurante para ancorar o projeto, é porque eu vou lá para ver gente, né? Eu vou lá para conviver. O que a gente está proporcionando nos bairros planejados é gerar espaços para bom convívio entre as pessoas. Então, cada vez mais está migrando quase para uma engenharia social, porque eu vou ter que fazer a curadoria do comércio, eu vou ter, como muitos bairros estão fazendo, programar atividades. Então, a pracinha que o Murilo desenhou no Parque das Águas é só o hardware, como a gente fala, para vocês depois fazerem o software, que é o evento com os moradores, a festa no Dia das Crianças, a festa junina, né? Então, a gente fica muito feliz quando a gente vai para os projetos e a nossa régua do sucesso é que as pessoas estão usando os espaços públicos. Era essa uma pergunta que eu queria fazer com vocês, um tanto curioso, né? Curioso, que eu sou muito fã do trabalho de vocês. Acho que praticamente todo dia eu entro no Instagram da área urbanismo. Eu sou entusiasta também nessa área, né? Busco me especializar nela. Mas como é que nasce essa inspiração, cara? Porque você fala de Barreiras, existe uma cultura. Você fala do Sul, existe outra. Você fala de Ilhéus, que eu visitei o projeto de vocês lá também. E assim, é muito artesanal mesmo, aquilo manuscrito mesmo. Como que nasce essa inspiração? A gente vai falar um pouquinho especificamente de Barreiras, mas hoje vocês já atuam de norte a sul do país. Como é que vocês conseguem realmente dominar, entender essa cultura e trazer ali através de um desenho algo tão real? Primeiro, eu acho que eu vou focar um pouquinho no background, depois o Murilo pode focar no mais específico. A gente já fez muita coisa, e isso é importante. Então, tinha um amigo que dizia que o desenho de 15 minutos leva 15 anos, né, para se Só um parênteses, você formar. falou que vocês desenharam os projetos de Alphaville aqui em Barueri? Barueri não, mas a gente trabalhou no escritório que fazia os Alphavilles, né, Brasil todo. Então, a gente teve a oportunidade de já começar a carreira trabalhando de norte a sul. Inclusive, vendo hoje o que é o grande pênalti da empresa, que é aplicar o mesmo produto de norte a sul sem respeitar determinadas especificidades, né? Então, quando você vai para o sul, eu preciso ter uma quadra de tênis coberta, né? Se eu vou para o nordeste, eu tenho uma quantidade de piscinas maior. Se eu vou para o centro-oeste, eu preciso ter uma piscina aberta, mas sombreada. Sim. Então, assim, cada região do país tem suas especificidades. No mercado imobiliário a gente fala exatamente isso, que a única coisa que a gente não negocia é cultura. Sim, porque tem algumas coisas que são parecidas em todas as cidades que a gente vai atuar. Então, as pessoas gostam de ver gente, de estar num lugar onde elas se sentem seguras, né? Tem hábitos como caminhar no final do dia. Por mais quente que seja a cidade, quase todos os locais que a gente vai, Sim. chega a hora do pôr do sol, tá todo mundo caminhando na rua, todo mundo gosta de levar as crianças para brincar num parquinho legal. Então, assim, tem coisas que são básicas e que funcionam, não é só no país, funciona no mundo inteiro, né? Às vezes a gente brinca que a gente tem um complexo um pouco de vira-lata de achar que o Brasil é muito diferente do resto do mundo. Ele não é. As pessoas são muito parecidas no mundo inteiro em alguns hábitos. Mas sim, existem algumas características locais que têm que ser respeitadas. Então, esses mais de 15 anos de trabalho é justamente para a gente conseguir dosar esses dois fatores. O que é comum a todo mundo e o que é local de cada região. E a gente tem um lembrete diário, assim, de que há especificidades, porque não tem dois terrenos iguais no mundo. Sim. Né? Diferente da incorporação, onde você pode pegar um projeto arquitetônico e replicar esse projeto arquitetônico, não que você devesse, mas é possível, né, replicar. No urbanismo não tem como. Você tem que respeitar as características de cada terreno. Então, uma das primeiras coisas, aí eu vou passar a bola para o Murilo, os terrenos, as glebas, elas quase que gritam o que elas querem ser. Né? Então, quando a gente olha um desenho por conta dessa bagagem, você olha um terreno por conta dessa bagagem, você fala, nossa, está pedindo um determinado produto. Ela se comunica com a gente, a gleba.
Assim, ela diz o que ela quer ser. Tem alguns terrenos que chegam até a gente, ele tá literalmente tem um texto ali no terreno, ele tá me dizendo, tenho que ler esse texto do que ele quer ser. Tem uma questão, obviamente, o Hélio bem colocou, cada terreno é único, Uhum. porque um projeto urbanístico, ele é uma soma de diversos atores, de diversos fatores, desculpa. Então tem o terreno, a topografia, a questão ambiental, a legislação do município, Sim. o traço, obviamente, do urbanista, mas muito do cliente. E isso é um dos trunfos maiores da área urbanismo. O cliente, ele participa do nosso processo. Ele não é um ator secundário, ele é um dos atores principais na produção, de fato, do projeto urbano. Como vocês foram no Parque das Águas, nossos clientes também são em outros projetos. O que eles querem? Qual é o desejo? O que eles querem deixar para a cidade? Qual é a questão do negócio deles? Porque todo urbanismo privado é um negócio imobiliário. Então, qual é a tua realidade da tua viabilidade, por exemplo? Quando a gente fala de inspiração, eu penso que a sorte que nós tivemos no começo da nossa carreira a trabalhar com a Alphaville Urbanismo, que nos dava uma oportunidade muito grande de trabalhar de norte a sul, de leste a oeste, conhecendo o país e sendo generosa com a gente tendo um olhar muito generoso também com o país. A gente fala isso com uma certa frequência. Cada estado da federação tem a sua cultura, todo mundo é orgulhoso, cada cidade tem uma cultura própria e a nossa sensibilidade é trazer isso para dentro do projeto, ou replicando o que já existe na cidade. Então, quando a gente fala de uma rua acalmada, peatonal, essa rua existe no centro histórico da cidade. Vamos tentar replicar essa caixa aqui de uma coisa que a população já conhece? Essa é uma maneira. Existem outras maneiras e uma delas é dando para a cidade o que ela não tem às vezes. O que falta na cidade? Falta um parque, falta uma praça cívica, falta um museu, por exemplo. Está fazendo um projeto agora no Mato Grosso, de uma cidade super dinâmica, que nós fomos visitar, e quando eu estava lá visitando, veio na minha cabeça, mas onde está a arte da cidade? Onde eu elevo a alma? Vai trazer um museu. Vamos trazer um museu? E o prefeito adorou a ideia do museu. Existe uma série de inteligências que você vai percebendo no caminhar da cidade. A gente fala no escritório, eu e ele são muito, muito, muito parecidos. A gente está 24 horas, de alguma maneira, trabalhando. Eu estou sempre olhando a cidade. Eu estou olhando uma vitrine, olhando a volumetria dos edifícios, olhando a rua, olhando o que funciona na calçada, o que não funciona na calçada, o mobiliário urbano. É uma catalogação constante da cidade, tanto no Brasil quanto no exterior. E a gente puxa isso, de vez em quando, da nossa memória, para começar uma conceituação. Lá no escritório, por exemplo, tem nossos cadernos de master plan, tem uns capítulos finais que a gente fala o que o Hélio falou. Então, a gente fala sobre aformoseamento urbano, embelezamento urbano, arte na cidade, eventos e pertencimento, que é, de fato, o software que vai manter aquele bairro vivo. E, de novo, a gente pode dar uma série de astúcias e de nuances de um projeto, mas o que funciona mesmo, o que é a nossa alegria, é ver as pessoas usando. Na hora que te vê uma criança brincando na praça, deu certo. É isso que a gente quer. A mãe está lá assistindo segura para deixar o filho brincando no jardim. Sim. É isso. É o sinônimo do sucesso daquele ambiente urbano. A gente fala muito de memória afetiva, né? E acho que nós temos as nossas memórias afetivas. Um pouco do que o Murilo falou desse repertório, a gente cria vivenciando a Sim. cidade, os espaços que a gente visita. E quando a gente vai projetar uma área nova, vem essas memórias também para a gente. Aquele banquinho de praça, aquela fonte, aquela quadra, aquela descoberta que você fez andando por uma cidade. Então a gente vai trazendo essa bagagem que a gente teve. O urbanismo é muito carinhoso, né? Assim, ele é muito afetivo, ele tem muito essa coisa do cuidado. A gente recentemente teve a felicidade de ter mais uma sócia no escritório, que é a Raíssa, né? E eu brinco às vezes com ela, eu converso um pouco, falo... Não conheço ela pessoalmente, mas parece que ela já é de casa, Já. de tão carismática que ela é. O urbanismo, ele sempre foi, mas parece que ele está ficando cada vez mais feminino. Tem uma coisa do cuidado. Se você pensar
no que é planejar a vida das pessoas, ter um espaço seguro para uma criança brincar, né? Uma calçada onde você consegue, o cadeirante consegue se deslocar, um local bem iluminado à noite, os serviços todos, né? Para quem mora naquele bairro, tem uma certa sensibilidade. E eu acho que a gente tem essa questão, a gente é muito sensível quando a gente vai visitar lugares, visitar cidades, de entender o que funciona e o que não funciona. Tem muita coisa que você aprende em livro, Sim. né? Mas tem muito, eu diria que tem muito mais coisa que você aprende simplesmente vivenciando os espaços. E é bacana essa diversidade no escritório, porque cada um de nós vivencia a cidade de uma maneira diferente. Uhum. Um homem vive uma cidade de uma certa maneira, a mulher vive de uma outra maneira a cidade, a criança de uma outra maneira. Então, tentar trabalhar o urbanismo nessas diferentes dimensões para que a cidade seja agradável para todos é, de fato, um desafio. A entrada da RAI na nossa sociedade trouxe um olhar, uma riqueza maior para o nosso olhar. Como uma mulher se sente vivenciando esse mesmíssimo espaço urbano que a gente tem uma outra visão. Então, para a mulher, por exemplo, a rua tem que estar bem iluminada. O parque tem que estar bem iluminado. Para uma mãe se sentir confortável para deixar a criança brincar, ela tem que ver segurança. Então, tem uma série de pequenas nuances que, quanto mais você vai adicionando riqueza para a equipe, e isso é um ponto muito interessante da área urbanismo, a nossa equipe ela é muito diversa. Essa diversidade que a gente tem na nossa equipe, que é uma das nossas maiores riquezas, a nossa equipe, ela é muito bacana. Diferentes pessoas que têm diferentes origens, diferentes histórias, que trazem um olhar novo para aquele mesmo conceito. Não, na minha cidade funciona assim. Uhum. Não, quando eu era criança, eu utilizava desta maneira. Isso é um dos nossos maiores trunfos, a gente fala sempre sobre isso no nosso Instagram, a nossa equipe, que adiciona muito à nossa visão. E assim, eu tô acostumado de alguma maneira, a gente já conhece um pouco do processo, né? Uhum. Mas sabendo essa riqueza de detalhes aí, eu vou fazer até uma promessa pra vocês, não vou ligar lá 2 dias depois cobrando. Mas isso é importante. Vou esperar uma semana, vou lá, não, 2 dias não vai dar tempo Isso pra é fazer importante. tudo, não. Eu acho que tem uma coisa que nada substitui, que é o tempo. Uhum. Então, a gente tem um lema lá no escritório. Mas isso é bom, só abrindo um parênteses, é bom porque, assim, realmente eu tenho, de certa forma, um mínimo de entendimento que seja, mas se tratando de um trabalho, como vocês vêm detalhando aí, realmente são olhares que, às vezes, a gente do comercial é acelerado, a gente é de 7 Sim. meses, 6 meses, contratou hoje, amanhã já quer o master plan, mas quando vocês começam a trazer essas realidades, essas percepções que às vezes se torna até invisível, né, depois de um projeto pronto, a gente entende a real necessidade e o sucesso, né, acima de tudo, depois de tudo pronto. E eu acho que a gente sempre fala isso muito para os clientes. Gasta um pouquinho mais de tempo no começo, no planejamento, para não gastar tempo e não perder dinheiro depois lá na frente, né? Eu acho que quanto mais você gasta nesse primeiro penso, né, no master plan, tempo, recurso, de alguma forma você está evitando cometer erros lá na frente. E isso que o Murilo estava falando, para mim é muito claro. A gente, lá no escritório, fecha o desenho, às vezes senta, um olha para a cara do outro e fala, tá, e como que dá para fazer melhor agora? Isso é só tempo. Por isso que, assim, lá no escritório a gente faz um planejamento para fazer as coisas com calma, né, para que a equipe nunca esteja sobrecarregada, mas que a gente consiga ter gente o suficiente para entregar no prazo que vocês querem, porque o mercado imobiliário é soberano. Às vezes o cliente fala, olha, tal dia eu vou lançar. Eu falo, tá bom, então vamos fazer nossa conta de trás para frente, mas eu preciso ter equipe para conseguir atender, porque a gente tem isso muito claro. O dia que o escritório for só um repeteco de projeto, a gente fecha. Não é só o local onde a gente ganha dinheiro. É lógico que é importante ganhar dinheiro, mas é um projeto de vida mesmo. Então, se a gente não conseguir ter esse impacto positivo que a gente quer ter, o escritório perde a razão da existência dele. E os clientes procuram a gente justamente por isso. Então,
gente recebe muito telefonema, tipo, a gente quer fazer algo diferente, a gente sabe que vocês são experts nesse assunto, a gente quer trazer algo que a gente não viu antes. E a gente recebe muito uma demanda de consultoria, dessa transmissão de inteligência através de projetos urbanísticos. A gente sempre olha tudo que sai do escritório, a gente está olhando, sempre no nosso olhar, nossa mão, a nossa adição aí de valor, essa sensibilidade é extremamente importante e o começo da nossa carreira foi assim. Então, quando a gente trabalhava, nosso primeiro escritório tinha esse viés, não, o desenho, a gente sempre tem que estar confortável com o desenho. A gente realmente refaz, a gente revisa, porque o que sai daqui é especial. Os clientes estão esperando por algo de fato especial. Seja a adição de um conceito que eles não viram, seja a releitura de uma arquitetura que eles não sabem que existem, seja, às vezes, mostrando, como é o caso de Barreiras, o quão é importante eu sentir orgulho de um elemento cívico local, que estava apagado. Então, como eu trago isso para cada um dos projetos, seja através de cultura, seja através de civismo, seja através de um paisagismo muito rico, mas como eu trago algo diferente, como eu faço o olho brilhar novamente. Uma pergunta, você falou aí de Mato Grosso, e aí me veio, já estava com essa pergunta para te fazer. Já estava com o roteiro na cabeça, embora não está escrito. A gente vive num país burocrático, né? Como é que é essa recepção hoje da área urbanismo em relação ao poder público? Eu vejo uma preocupação de vocês sempre em ter uma comunicação muito próxima. Foi como aconteceu em Barreiras, e aí você já mencionou esse caso do Mato Grosso, que conversou com o prefeito. Isso facilita hoje trazer essa inovação para a cidade? Ou algumas cidades, infelizmente, vocês ainda têm que esbarrar com uma certa burocracia do poder público? Eu vou fazer uma introdução e passar a palavra para o Hélio. Tá? Nós temos, em diversos casos, uma experiência de sucesso quando nós apresentamos o master plan conceitual, a ideia que está na nossa cabeça para o poder público. E a gente faz um ato de diplomacia isso está no começo, a nossa visão para essa gleba é esta. Há casos no interior do Brasil que isso foi, na vasta maioria dos casos, muito bem recebido. Eu quero, de fato, colocar esse projeto como realidade. Eu quero que a minha cidade tenha essa riqueza urbana. Então, tem uma abertura muito grande. Barreiras foi um pouco assim. Teve um entendimento do que esse projeto adicionaria para a cidade. Não é sempre. Já vou passar a palavra para o Hélio, porque tem uma experiência maior nesse contato direto com a prefeitura, uma vez que a gente está em alguns processos com alguns clientes, entrando nesse tete-a-tete com a prefeitura em aprovação, mas esse começo, eu tive um telefonema hoje de manhã sobre esse assunto, esse começo de mostrar para a prefeitura, para o corpo técnico, a intenção urbana, até agora tem surtido efeitos positivos no Brasil como um todo, tá? De norte a sul, de leste a oeste, os técnicos da prefeitura recebem muito bem essa novidade, essa apresentação de um urbanismo diferente. Vou dizer que o Murilo está correto. Via de regra, é muito positivo, sobretudo na etapa de master plan conceitual, ir apresentar para o poder público. A gente está num país que é muito carente de bom urbanismo, então se coloque no lugar do técnico. A maior parte dos projetos que eles veem todo dia é um copia e cola, né? Muitas vezes uma retícula sem muito penso. Então, quando a gente chega com algo diferente, inovador, que eles veem que tem um cuidado e tem um carinho, tem um impacto positivo muito grande, tá? Dito isso, na maior parte das vezes, dali em diante, o processo ele é mais redondo, vamos dizer assim, porque os técnicos é como se rompesse uma barreira inicial que, em geral, quase todo técnico tem em relação ao empresário que vai sentar ali para mostrar o seu projeto. Então, a gente rompe essa primeira barreira. O que acontece em alguns casos é que, mesmo o técnico estando bem intencionado, você desenvolvendo uma relação boa com o corpo técnico, as leis não ajudam, né? A gente sofre muito com isso
E não é uma coisa só do Brasil, não, é do mundo inteiro. Mundo A gente inteiro. conversa com colegas que trabalham nos Estados Unidos e eles passam por coisas parecidas. As leis muitas vezes são feitas para os maus empreendedores, né? E engessam os bons projetos, né? Tem muitas cidades em que a gente chega e que você quer propor alguma coisa diferente, alguma coisa especial, e a lei te engessa, né? Então, vou dar um exemplo muito simples. Se você quer fazer uma rua calmada, né, com uma infraestrutura super bacana, eu vou trabalhar com uma drenagem linear enterrada, o leito carroçável no mesmo nível da calçada, uma iluminação bacanuda e tal, não pode. Não Não pode. passa no padrão de loteamento da cidade. Então, o técnico pode virar para você e falar, "Ó, eu amei, mas assim, não sei como aprovar." Por isso que a gente acaba tendo que ser muito criativo. E eu acho que aí também é um dos diferenciais que a gente tem no escritório. Quando a gente foi fazer a Rua Acalmada de Uberlândia, a gente fez privada, né? Como a gente fez depois num projeto no Rio Grande do Sul, né? A gente decidiu, como a gente está fazendo agora no Mato Grosso, porque é mais simples. Se é privado, eu não tenho que ficar pedindo a bênção, eu executo a infraestrutura da maneira que me convém mais. Então, aí entram os mais de 15 anos de bagagem. De eu entender o que passa e o que não passa perante o poder público. Então, não é só que o Master Plan é lindo. O Master Plan é aprovável. Sim. Então, eu preciso facilitar a vida do técnico também. Não adianta chegar lá para o técnico e propor uma coisa que ele não tem como me ajudar a aprovar. Então, parte da inteligência, que foi o que você viu em Barreiras e que acontece em várias cidades, ok, vamos abrir um diálogo. Eu digo que o Master Plan é quase uma declaração de boa-fé e boa vontade, né, do empreendedor, mas ele é aprovável, né? Então, isso faz muita diferença depois para o bom andamento do processo. A nossa experiência na leitura de legislação e nesse catálogo, essa biblioteca que a gente tem, existem inúmeros momentos Eureka Moment no escritório. Que é você achar na legislação ou uma brecha ou uma interpretação que faz sentido, ela tem que fazer sentido, para eu aprovar, para eu propor para o poder público aquilo que a gente quer fazer, e é importante entender isso, é algo bom, Sim. é algo que vai adicionar para a cidade, seja como viabilizar um espelho d'água, um lago, por exemplo, seja como colocar na cidade uma rua acalmada, que são as nossas ruas peatonais, que existiam no centro antigo, seja colocar um monumento, uma obra de arte. Equipar uma área institucional, né? Que Isso não tem coisa melhor para o município. Isso não funcionaria com ataque com o município? Não, tem que ser. A gente sempre parte do pressuposto de que tem que estar absolutamente dentro da lei. E a gente, quanto mais passa o tempo, mais legalista a gente fica. Sim. No escritório, né? Quadra máxima é 200 metros, não vai ter 201, não vai Sim. ter 202, vai ter 200. O que a gente tenta com o que a lei nos fornece, criar algo diferente, mas absolutamente legal e aprovável, porque aí você tem os dois mundos. Você tem um técnico que adorou o teu projeto e e ele fala, não, isso aqui está dentro da lei, eu posso fazer. Tá? Isso é muito importante, e tem um detalhe que passa desapercebido por diversos empreendedores. A gente tem essa discussão, tem essa conversa com diversos deles, eu tenho o poder público, Estado e município, tenho as 3 esferas do poder público, federal, estadual e municipal, mas existe no Brasil uma figura de igual importância, que é o Ministério Público. Sim. Então, eu tenho que aprovar, eu tenho que lançar, eu tenho que fazer um parcelamento do solo que seja regrado pela legislação, porque tem essa figura que vai olhar esse processo e saber se ele foi feito dentro da lisura do rito. Isso é de extrema importância. Sabemos que no mercado imobiliário há casos que não levaram isso em conta e que tiveram seus pênaltis, as suas paradas, que nós encontramos, que nós vimos como algo desnecessário, e a palavra, que é uma palavra muito próxima à nossa, que é diplomacia, ela não deve ser apagada ou relegada para um segundo plano. A diplomacia nas relações com o poder público é essencial durante todo o processo. E tem uma coisa aqui, só para completar o raciocínio.
que hoje nos ajuda muito é ter os casos de bairros planejados já implantados. Então, quando você vai para uma prefeitura e fala, Bacana, não só realmente. eu desenhei, mas nós acompanhamos toda a implantação do Parque Una em Pelotas, do Parque das Águas em Barreiras, nós temos mais 10 projetos no escritório em diferentes etapas de desenvolvimento de bairros planejados, o técnico olha para você e fala, pô, legal, dá para eu aprender alguma coisa com esses caras. Então, a conversa muda realmente de patamar. E o que o Murilo falou, realmente, a nossa disciplina, ela é muito ampla, porque fica parecendo que é só inspiração, quando a gente fala de como começa o desenho, mas assim, tem inspiração, mas eu tenho que entender de tráfego, eu tenho que entender de calçada, de sombreamento, de largura. A pracinha de Barreiras funciona porque ela tem uma largura Sim. adequada, porque a gente tem um track record para saber tudo isso. Então, eu tenho que juntar todos esses elementos e fazer um projeto que seja viável e desenvolver ainda um bom relacionamento com o órgão público, né? Então, você pega... Quando eu trabalhei no Jardim das Perdizes aqui em São Paulo, foram 6 anos de aprovação, né? Então, a gente tinha um primeiro 6 anos. master plan que foi desenvolvido lá no escritório no qual nós trabalhávamos. Esse master plan, ele é muito parecido com o que foi implantado, mas durante 6 anos a gente ficou defendendo que o que a gente tinha proposto estava correto, estava dentro da lei, era bom para a cidade. Quando a prefeitura pedia alguma coisa, a gente ajustava. Então, assim, o que você viveu lá em Barreiras, eu diria que é a exceção, não é a regra no país, né? Os prazos de aprovação são longos. Estou para te dizer que eles têm ficado cada vez mais longos e nosso trabalho não se encerra no master plan. Eu tenho que poder depois ser advogado do meu cliente, né? Então, o Murilo está indo logo para o Mato Grosso, justamente para fazer uma defesa do master plan que a gente desenvolveu, para que ele não se desconfigure, né, ao longo do processo aprovativo. Então, tem que ficar com a barriga no balcão junto com o cliente, defendendo item por item do que a gente projetou. Quando eu mencionei ataque, na verdade não foi assim... inclusive, acho que foi ideia sua da gente propor isso ao município, porque lá a gente tinha um problema sério, não sei se você vai lembrar, que é o desmembramento. A gente se preocupou, como que você vai planejar um bairro nessa magnitude e alguém pegar lá uma esquina de 500 metros quadrados e fazer 2 terrenos de 250, por exemplo. E aí acho que foi uma ideia sua, por que a gente não propõe para o município, já que a gente está entregando um pouco a mais, um ataque para que ele proíba o desmembramento. Então, acho que assim, um ataque, nesse caso, seria para sugerir uma melhoria, não para... Mas aí é um termo de acordo e compromisso e não de ajuste de conduta. Exatamente. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso e assim... E cada município tem suas leis próprias também. E aí uma coisa que te indica bastante em caso de bairros planejados, e aí começa na inteligência da implementação do bairro, é uma associação de moradores, é um regramento edilício, porque, assim, uma das maiores razões de sucesso dos nossos bairros planejados é a manutenção da qualidade ao longo do tempo. Então, você vê o espaço público se mantendo, permanecendo qualificado ano após ano e se diferenciando do espaço público que não tem esse cuidado, eu vou usar esse termo. Então, a manutenção da qualidade é essencial para a valorização do projeto ao longo do tempo, ainda mais levando em conta que a vasta maioria dos bairros planejados, eu tenho uma questão de faseamento. Então, tem fases 2, 3 e 4, tem lançamento até o ano 10, 12, eu tenho que garantir a valorização. Então, isso é de extrema importância. Essa questão da manutenção, do gerenciamento, não é um acessório, a gente orienta os clientes em relação a isso. Muitos dos clientes da área urbanismo chegam até nós ou procuram o escritório quase como um catálogo. Me ajudem a decifrar essa gleba, me ajuda como eu trato esse projeto. E a nossa rede de conhecimento, nossa rede de amigos, colegas e parceiros ajuda o cliente a ter essa segurança maior em relação ao seu próprio negócio. Tem dúvidas que para a gente são muito prosaicas, mas que os clientes têm. Do tipo, posso fazer uma associação de moradores num bairro aberto, né?
E a O gente que a fala... gente fez lá. Exatamente. Sim. Né? E engraçado que o associado é o fiscal, viu? É, Claro. exato. Ele que tá ali no bairro ali. É o negócio dele. Aí tem o visitante ali, o cara tá fazendo mal, não é o deixa. patrimônio dele. Quem... Tem alguém rabiscando lá o deck, ele filma, vai lá, não É pode. o patrimônio dele. A Associação de Moradores, do jeito que a gente conhece no Brasil, vem da Homeowner Association dos Estados Unidos, que quem trouxe foi o Dr. Renato Sim. Albuquerque, quando ele implantou o Alphaville, né? Não era nem o Alphaville residencial, era o empresarial. E vem muito de uma preservação de valor, né? É por isso que o cara que compra é o cara que fiscaliza. O que ele quer? Que o bairro valorize com o tempo. Então, ele vira o teu maior aliado, porque vocês vão estar durante muitos anos com objetivos comuns, né? Ele comprou e ele quer que a propriedade dele se valorize, e você vai estar durante 10, 15 anos lançando produto naquele bairro, e você também quer que os seus terrenos e as suas incorporações peguem preço. É por isso que funciona muito bem, independente se é aberto ou fechado. A gente tinha uma brincadeira na época do Alphaville que eu falava, pode tirar os muros, vai continuar funcionando sem muro, né? Porque o segredo do sucesso do loteamento fechado, do condomínio, é a associação. A associação sempre vai resolver a segurança, como agora as associações estão resolvendo em bairros abertos, né? Então, pode tirar, porque a associação que garante, assim como o shopping não é a edificação dele, o shopping é a associação dos lojistas, que é o que garante que ele vá se adaptando ao longo dos anos. Então, pode ser aquele bloco fechado com ar-condicionado, que é o que todo mundo tem como referência, podem ser as ruas comerciais que a gente tem desenhado, que são totalmente abertas, integradas com a cidade, porque o segredo está na gestão, né? O master plan, essa questão de ser passível de uma adaptação, isso é muito interessante. A gente comenta com os clientes que em grandes áreas o master plan é um farol. Eu estou indicando um caminho, mas esse caminho pode mudar. Existem alguns pontos do projeto que são mais estanques. Uhum. Se eu fizer uma área para uma baixa densidade, um loteamento unifamiliar de residências, isso tende a permanecer igual. Já as regiões centrais, o objetivo é que ela mude de fato ao longo do tempo, que ela seja um reflexo do seu momento. Então, nesse momento faz sentido um prédio mais alto, no outro momento pode ser um prédio mais baixo, a área comercial pode se transmutar, ela é um shopping que no futuro pode se abrir. Essa capacidade de algumas áreas do projeto mudarem é de extrema importância. Não é à toa que muitos dos nossos projetos, a gente tem uma área que a gente chama de Town Center, que é uma zona mista. Sim. O que vai acontecer lá é uma construção ao longo do tempo, como são as cidades. Então, ao longo do tempo, as cidades foram se modificando, os centros foram mudando, e essa zona de centralidade é o espaço ideal, é o espaço esponja, para poder receber essa mudança no estilo de vida das pessoas. Então, se nos anos, 60, 70 e 80, por exemplo, a referência de um shopping era a caixa com ar-condicionado, hoje em dia é um open mall, uma rua aberta ao sol. Eu tenho que ter um espaço urbano capaz de receber isso. Na nossa concepção, e é uma coisa muito interessante nossa, no começo da carreira, a maneira que a gente desenhava também começava diferente. Começava através do sistema viário, por exemplo. Hoje em dia ela começa de um outro lugar. É um lugar que o Hélio bem falou, um lugar de carinho. Que imagem eu quero ter? Que cenário urbano eu quero oferecer? Qual é o cartão postal que eu vou criar nesse projeto? A gente começa desse cenário, é quase um cenário mesmo. Eu quero chegar nessa praça e eu vou para trás e monto um master plan. Muitos dos projetos mais recentes do escritório começaram dessa maneira. O que eu quero como cenário? Sim. E a partir daqui eu vou para as outras regiões. Que sensação que eu quero oferecer para quem vai morar ou trabalhar nesse bairro, Uhum. e a partir daí eu desenho. A vantagem a gente já está nesse negócio há exato. mais de 20 anos, Ah, também a gente acompanhou algumas mudanças, né? E isso que o Murilo fala de que o master plan tem que ser flexível, é isso mesmo. Porque se ele fosse muito engessado, ia chegar uma hora que o cliente ia rasgar o master plan e ia ter que desenhar tudo de novo, porque em 30 anos a sociedade muda. E a gente já consegue ver algumas mudanças. Então, para a gente é muito claro por que os bairros planejados estão fazendo tanto sucesso. Tem a questão da zeladoria, que, óbvio, né, a maior parte das pessoas mora em cidades que têm
praticamente zero de zeladoria. Então, elas preferem morar num bairro planejado, que é limpo, seguro, cuidado e tal, que tem os espaços públicos qualificados. Mas a gente vai vendo uma mudança já na pirâmide populacional em termos de idade, né? A nossa população está ficando mais velha, né? Então, muita gente já vai para os bairros planejados porque não quer depender tanto do carro, né? Você começa a ver famílias que já cumpriram o ciclo do condomínio fechado, já criaram os filhos, procurando apartamentos, né, para morar e em bairros onde eles possam resolver tudo a pé. Você vê casais jovens que hoje estão muito mal atendidos pelo mercado imobiliário, que esse casal jovem, a escolha dele muitas vezes é ir para um Minha Casa Minha Vida, porque ele não tem um produto compacto, Sim. adequado ao estilo de vida dele, então ele adere muito ao bairro planejado. Você tem muita gente que mora num bairro mais central, que está num processo contínuo de degradação, que vai querer morar num local mais seguro. Tem um cliente nosso que fala muito que a gente vai pegar agora um mercado de quem quer morar melhor. O Brasil não está com uma população que está crescendo tanto quanto crescia antigamente. Nós não estamos mais nos anos 70 até os 90, em que as cidades explodiam, né, para suas periferias. A gente tem visto no escritório projetos menores, com localizações melhores e muito projeto de bairro planejado, tomando destaque em detrimento dos condomínios que em muitas cidades já estão quase que super ofertadas desse tipo de produto. Você não tem essa demanda, você não tem esse cliente em idade e renda para morar em condomínio fechado. Esse cliente, ou ele é mais novo e vai para o bairro planejado, ou ele é mais velho e está indo para o bairro planejado também. E aí muitos dos master plans que a gente achou que as centralidades seriam menos pujantes, na verdade, Menos pujantes. ficaram muito mais pujantes do que a gente imaginava, né? Então, quando a gente desenha Nova Santa Rita, a gente estava imaginando prédios baixos durante muito tempo, e aquele bairro foi um sucesso tão grande, né, o Legano, que o cliente já está pensando em incorporações, já está lançando incorporações bastante adensadas, porque tem demanda. E aí você extrai mais valor da terra. Ao mesmo tempo, sobre centralidades menos pujantes, a gente tem visto bastante o loteador que chega e a gente não faz somente bairro planejado. A gente tem muito do nosso trabalho é loteamento, controle de acesso ou loteamento aberto. Uhum. Mas mesmo nesse produto, que é um produto muito próximo do nosso coração, que é o começo da nossa carreira isso, e a gente adora fazer, inclusive, aparecem essas centralidades menores. O que eu posso agregar aqui que o meu vizinho não tem? Então, aparece um centro menor, aparece uma área comercial, aparece uma área mista. A gente acabou de entregar ontem um projeto no interior de São Paulo que tem uma pequena centralidade, porque há essa percepção que eu quero morar próximo de um comércio de proximidade, um comércio de apoio. Eu quero morar próximo de uma escola, por exemplo, que é uma super de uma ancoragem. Uhum. E te ajuda o cliente a moldar isso para a realidade dele. Em bairros maiores, grandes fazendas, a centralidade é de fato maior, ela tem uma pujança um pouco maior, mas mesmo em projetos muito pequenos, aparece um hint, aparece uma ideia, um salpicado de centralidade por esse reconhecimento que ela é essencial para a vida daquelas pessoas. O urbanismo contemporâneo ele é muito mais misturado, ele é muito mais diverso, aparecem novas ideias, e uma coisa que eu queria dizer é que, assim, mesmo em loteamentos fechados, com controle de acesso, enfim, eles estão sofrendo uma mudança. Então, se no começo da nossa carreira a gente fazia grandes loteamentos com uma metragem única de lote, então todo mundo aqui é 420, todo mundo aqui é 250. Não! Hoje em dia, os projetos, que não são todos, mas os projetos que saem da área urbanismo, existe uma mescla de lotes dentro do fechamento. Então, essa área tem um lote um pouco maior, essa área é um lote um pouco menor, óbvio, tem que fazer sentido na viabilidade do nosso cliente, mas tem uma riqueza de tamanhos, mesmo em ambientes onde anteriormente eles eram mais uniformes. Mas essa demanda que o Murilo identifica pela centralidade também é fruto da gente já ter visto muita coisa ser lançada
Você imagina, as pessoas vão para os loteamentos e condomínios fechados, imaginando que elas vão resolver todos os problemas da vida dela. E, numa certa medida, até que elas resolvem, né? Tem muita coisa que é gerido Ou ali pelo... minimizam. Oi? Ou minimizam. Ou minimizam. Mas, depois de um tempo morando nesses locais, elas sentem falta de convívio, né? A gente tem regiões que a gente conhece muito bem, que são grandes aglomerados de condomínios, né? E você não tem fora, né, um espaço onde as pessoas dos diferentes condomínios possam se encontrar. É isso que elas estão demandando, é muito simples. Elas querem, nem que seja um pequeno centro comercial, uma pequena rua acalmada, um restaurante de charme, que possa ser um ponto de encontro para aquelas diferentes comunidades, né? É isso que a gente tem tentado trazer nos projetos. Agora, da mesma forma como a gente já está vendo há um bom tempo os bairros planejados, sobretudo os para incorporação, crescerem, né, dentro da nossa carteira de projetos, eu acredito que muito em breve a gente vai ver loteamentos abertos, né, como a gente fez em Barreiras, com uma solução de segurança aumentar dentro do nosso portfólio. Por quê? O que a gente vê que os clientes querem? Pode ser até um condomínio fechado, mas eu quero conseguir sair a pé dele. Eu quero que o meu filho ou minha filha pegue a bicicleta e vá até a escola ou vá caminhando sozinho. Isso você não consegue se você faz um aglomerado de condomínios, rodeados por mega avenidas, que é o que as legislações dos municípios têm induzido a se fazer, né? Tem muito município que está criando ilhas de condomínios rodeados de avenidas. Moral da história, você só consegue se deslocar de carro. E o que as pessoas querem hoje, isso é muito forte. Elas querem poder se deslocar a pé. Elas querem poder se deslocar de bicicleta. E elas pagam mais caro por isso, né? Não é que elas não têm o carro, elas têm o carro. Mas às vezes a família, ao invés de 2 carros, tem um. Às vezes o filho vai, ou a filha vai sozinho para a escola. Elas vão pagar mais caro por isso. E aí, bairros como o que a gente fez para vocês em Barreiras, eles vão também tomando uma proporção maior dentro do portfólio, porque lá você circula de um bolsão residencial para o outro, ou até mesmo da parte fechada, você vai para o centro comercial, você vai para uma escola, você vai para a universidade, tudo a pé. 15 minutos resolve tudo lá. Exatamente, essa cidade de 15 minutos que está tão em voga, já faz muito tempo. Já faz muito tempo. Que a gente desenha cidades de 15 minutos. A gente tem levado alguns clientes lá para Santa Catarina, que virou um berço, né, de bairros planejados, e tem vários projetos lá que tem integração, como a gente fez em Barreiras, do horizontal com vertical, com uma solução de segurança que não necessariamente o muro. É verdade que Santa Catarina é um estado dentro da federação um pouco mais seguro, mas a gente tem plena consciência de que é possível trazer esse modelo para outros estados e que as pessoas vão pagar mais caro e você vai vender mais rápido, que é justamente criar uma cidade segura, sustentável, caminhável, sem os muros, sem as portarias. Eu acho que quando você insere proposta de valor, acho que o preço ele passa a ser, às vezes, até irrelevante mesmo, né? A gente tem uma política no escritório muito de, às vezes, de uma maneira muito clara e objetiva com o cliente, informar também. Então, isso que eu estava falando do sistema viário, a gente criou um capítulo no escritório que chama Ruas Completas, que é um conceito que existe já há algum tempo, que é a rua, ela não foi feita exclusivamente para o carro. O carro é um ator do sistema viário, mas ele não precisa ser o ator principal. Eu posso ter o sistema cicloviário, o peatonal, o espaço compartilhado, o lugar para o comércio. Então, talvez abrir a cabeça do poder público, dos próprios clientes, de pensar esse local que havia de uma maneira diferente, é de extrema importância. Então, a gente tem um carinho, a gente tem um dever, a gente tem uma intenção muito nossa de passar esse conhecimento. E cada um dos assuntos que a gente reconhece lá no escritório que são um assunto que merece um mergulho um pouco mais profundo, o que nós fazemos? A gente abre um capítulo especial na nossa entrega para explicar para o cliente a importância disso dentro do projeto dele. A gente recentemente entregou um trabalho em Londrina, no Paraná,
onde ao longo de todo o processo, nosso cliente falava muito do passeio dele, que ele levava as filhas para brincar. Isso ficou na nossa cabeça. Por que ele fala tanto sobre esse assunto, das filhas para brincar? E aí ele falava constantemente do parquinho que ele levava as filhas dele para brincar. A gente começou a perceber que isso era importante, Sim. o papel da criança na cidade, a gente podia extrair algo disso, era uma coisa que era próxima do nosso cliente, a gente criou um capítulo especial sobre parquinhos infantis, playground, e explicou para ele como no bairro que ele estava fazendo, que ele ia lançar, a filha dele ou a filha de diversas pessoas poderia brincar de diferentes maneiras e aquele bairro teria um caráter de um bairro amigável para as crianças. Essa sensibilidade da equipe do escritório de novo, eu repito isso, é uma das nossas maiores riquezas. Tipo, o que o cliente está te dizendo de uma maneira, às vezes, enviesada. E como você pega essa informação e coloca isso no projeto, a mesma coisa aconteceu em Barreiras, na Bahia, quando o Adoraldo se aproximou da gente, tinha uma ideia ali, que era criar algo diferente, tinha uma ideia ali de deixar um legado para a cidade, tinha uma ideia aí de deixar uma riqueza maior para o espaço público que não estava acontecendo naquele momento do tempo e do espaço. Barreiras é um caso muito emblemático para a gente de como, numa gleba que é um retângulo, a gente conseguiu trazer, com a ajuda dos clientes de vocês, algo tão especial e diferente para a região como um todo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu viajei umas 5 vezes aqui, daqui para Barreiras. E quando vocês falam, essa mensagem de vocês, ela é muito importante, porque assim, embora eu já conhecia vocês, diversas vezes, a gente já teve diversas reuniões, e cada vez que a gente conversa um pouco mais, isso abre um leque. Cara, essa mensagem de vocês tem que ser espalhada, vocês têm que levar isso além da arquitetura. Não existe nenhum projeto de vocês comunicarem isso. Por que eu tô perguntando? Porque quando tudo que vocês estão falando aqui, eu tenho em Barreiras catalogado praticamente todas as áreas que a gente pode expandir. Aí a cada ideia que vocês trazem, eu começo a conectar. Pô, isso pode encaixar, isso tá lá, pode encaixar. Mas percebe como que isso pode mudar um mercado, como mudou Barreiras, como mudou um cenário. Vocês não têm essa perspectiva de levar essa mensagem, ou já leva, eu não sei, além do nicho da arquitetura, porque eu acho que vocês comunicam demais com o mercado imobiliário, com a corretagem em si. Eu acho que são os principais porta-vozes para ouvir isso aí, essa importância, porque quando a gente fala de um lançamento, eu vou falar um pouquinho da minha área, a gente pensa naquele momento ali, mas as vendas secundárias, os negócios que acontecem posterior ao lançamento, ele é infinitamente maior. O volume de transações imobiliárias por exemplo, que já está acontecendo de 3, 4 sucessões ali de direitos do parque ali, já é monstruoso. Se brincar, já supera a quantidade de áreas vendidas. E eu acho importante essa mensagem, ser levada adiante. Mas eu acho que é isso que o Murilo estava comentando. A gente tem uma missão mesmo no escritório. Então, isso passa por tudo que a gente faz. Pelo que eu te falei, fechei o projeto, vamos olhar de novo, ver se dá para melhorar. Esse capítulo que o Murilo mencionou, de playgrounds, a equipe se divertiu, ela adorou fazer. Né? Mega divertido. Foi super divertido, eles gostaram, eles aprenderam, e a gente espera que esse capítulo, que vai nos nossos master plans, sirva também para outras pessoas aprenderem mais sobre playgrounds. A gente participa de webinar, de seminário, a gente está viajando o Brasil inteiro. Tudo que a gente faz é permeado dessa missão de difundir o bom urbanismo para ter esse impacto positivo na vida das pessoas. Eu imagino, eu consigo ver muito em breve, a gente reforçando os canais de comunicação digital. É uma coisa que a gente tem se organizado lá no escritório. Tem 2 projetos que são muito do coração para a gente esse ano, que é internacionalizar o escritório, né? Então, poder levar os nossos projetos para mais locais fora do Brasil, né? Sobretudo na América Latina, e a gente reforçar a comunicação digital, porque se fosse alguns anos atrás, provavelmente um dos 2 ou os 2 estariam dando aula, né? E já faz bastante tempo que a gente chegou na conclusão de que a gente dá aula todo dia lá no escritório, né? Para os arquitetos que trabalham com a gente dá a oportunidade deles estarem se desenvolvendo mais,
para os nossos clientes, para o poder Hoje público... vocês lecionam em alguma faculdade? Não. E eu acho que a gente provavelmente não vai, porque o canal digital hoje tem um alcance Bem maior. muito maior, né? Então, é alguma coisa que a gente pode fazer nós mesmos, né, no Sim. escritório, que a gente tem se organizado para isso e que pode ter um impacto bastante grande aí, porque a gente se coloca muito nessa posição, né? Quando a gente estava na faculdade, que caminho que cada um trilhou para aprender sobre urbanismo, né? Então, eu fui fazer pós e depois procurei especificamente o escritório que eu entendia que tinha a maior quantidade de projetos no Brasil e foi lá que eu conheci o Murilo. O Murilo foi fazer pós-graduação fora, mas assim, é um caminho um pouco tortuoso, né? Na prática, a gente aprendeu na marra. Foi desbravador. Exatamente, né? Ninguém te mostra exatamente Como é que qual é o caminho, né? É porque a inovação não tem passado, né? Não, e assim, não é só a inovação. Isso que o Murilo falou a respeito dos centros urbanos, às vezes é muito triste você ver que o melhor urbanismo de uma cidade é o que foi feito há 200 anos atrás e que muito desse conhecimento se perdeu. Então, não é só o que a gente está olhando para frente, é o que a gente está tentando recuperar do que a gente fazia de bom nas nossas cidades também. É quase um trabalho de arqueologia, muitas vezes. E a gente fala isso, a gente vai para vários projetos, para várias cidades, a gente coloca uma ideia e às vezes o poder público, o cliente ficam maravilhados, a gente consegue ver isso nos olhos dele, esse brilho. E aí a gente é muito honesto. Eu acho que um dos nossos sinais de sucesso, sinais de ter essa vinda de cliente é que a gente é muito honesto com nossos clientes. A gente diz a verdade para eles a todo momento. A gente fala, tá, mas isso que eu estou criando aqui, você já tem no centro. Eu tenho um mercado gastronômico que não está funcionando lá, que eu vou pegar essa ideia que é super bacana e trazer numa versão um pouco mais contemporânea. São elementos e equipamentos urbanos que muitas vezes existem na cidade e te replica, te faz uma nova roupagem, mas são coisas que já foram caminhos já trilhados. Sim. Alguém já pensou nisso. Ele só está num contexto um pouco mais difícil. Eu vou usar esse termo. A nossa transmissão de conhecimento, ela acontece de diversas maneiras. Uma, em eventos como esse, a gente participa de diversos eventos, tanto eu quanto o Hélio, falando sobre urbanismo, sobre o que é a cidade, o que a gente acredita como cidade. Tem um ponto que é na equipe, a gente transmite conhecimento para a equipe e a gente fica muito feliz, muito feliz quando a gente tem um arquiteto urbanista nosso usando as mesmas palavras que a gente utilizaria no contexto exato que a gente utilizaria. Todos os conceitos. Fala, foi catequizado, tá tudo certo. A gente fica muito feliz, porque ele entendeu tudo. E uma última maneira, que é as nossas mídias sociais, que cada vez mais tem um papel relevante para a gente, de passar conhecimento, de dizer o que a gente acredita, de uma maneira muito precisa, mas sabendo que lá tem o seu público, que entende de uma maneira, e lá tem uma limitação, porque é um texto e não uma palavra dentro de uma realidade diferente. É um texto um pouco mais duro, então a gente tem que ser muito cirúrgico na escolha de palavras que a gente escolhe nas redes sociais. É um pensamento que sempre permeia as nossas mentes. Mas acho que eu vejo, né, recentemente, que é quase que uma catequese Sim. que a gente está fazendo, e muito no sentido de recuperar o orgulho das pessoas, sabe? Isso a gente vê no nosso dia a dia. Talvez porque as nossas cidades, durante tantos anos, ficaram tão maltratadas, né? As pessoas têm pouco orgulho Sim. das cidades onde elas moram. E é isso, elas deixaram de ver o óbvio, né? O centrinho lindo com a igreja, o coreto, a pracinha, a orla. E as pessoas precisam ter orgulho do local onde elas moram para botar energia ali, né? Eu falo, Murilo, as pessoas estão indo embora das cidades grandes, elas estão meio que desistindo do projeto, né? De algumas cidades. Isso não pode acontecer, né? Eu não sou de São Paulo, eu vim para cá para estudar, o Murilo também. A gente adotou a cidade e a cidade nos adotou. A gente deve muito. Mesmo? Não, eu sou de Campinas. Eu sou de Belém. Então, assim, Do Pará? Eu sou do Pará.
Eu fui lá atrás de É terra. uma informação que você já sabia, tá? Você já esqueceu dela. Eu acho que eu esqueci. Você esqueceu. Você Eu Que, fui aliás, é uma lá, cidade linda. Eu fui lá Você atrás de esqueceu terra. Eu do- fui lá atrás de terra para Você incorporar, esqueceu mas só achei água. Você esqueceu da informação. mas- Ananindeua. Ananindeua, é a região metropolitana de Belém. Sim. Você fala com ele que ele conhece tudo. Tá? Mas isso que o Olho falou... Fui lá no chocolate Cumbu, do Cumbu, da dona... é muito gostoso. Mas uma coisa que o Olho falou que é muito próxima da gente a gente pega elementos que às vezes estão esquecidos na cidade e faz o cliente parar para olhar o quão bonita é a cidade dele. Então, não é à toa, quando a gente foi para Barreiras, parar no mercado, que fica no centro, que ele é lindo. Sim. Eu tirei uma foto, porque ele é realmente uma arquitetura muito especial. Ou quando nós estávamos em Aracaju, tem um mercado no centro da cidade e tem a torre que durante muito tempo foi a torre mais alta do Nordeste. Aquela torre é linda, de uma arquitetura modernista maravilhosa, ninguém olha para aquilo. Então, a gente tem não é ideário, a gente tem essa vontade de olhar a cidade, viver, passear por esse começo, esse embrião daquele centro urbano, para pegar um pouco daquela cultura, daquela realidade que já está lá e trazer isso para um novo projeto. Então, não é à toa a bandeira de Barreiras. Ela foi muito bem pensada. Sim, tem que trazer ela de volta, mandar fazer essa bandeira e ter orgulho dela. A bandeira é linda. Tá lá na entrada do parque. Ela é linda. Então, isso vem de uma memória, como o Wally falou, memória afetiva, a gente lembrando que a gente hasteava a bandeira toda sexta-feira de manhã no colégio. Então, a gente pega memórias, às vezes, que são nossas... Cantava o hino da bandeira. E traz para o projeto, mas, de novo, sempre numa referência à cultura local. Cada estado dessa federação tem a sua cultura, tem a sua importância, e a gente pega esse pedaço deles e traz para um projeto. Eu estou num processo, você falou de mercado digital, muitos colegas falam, cara, como que é isso? Ensina a gente a fazer isso. E aí me convenceram também de entrar no focar mais no digital. Eu vou fazer um convite a vocês aqui, que é gravar uma aula bônus, porque, não sei, eu queria que vocês transmitissem uma mensagem para gestores de imobiliárias, porque isso muda a cabeça, muda a percepção e isso que transforma as cidades. Na próxima vez que eu vim aqui, eu vou marcar um convite pra gente gravar uma aula bônus. Aí você faz o roteiro do jeito que você sim, claro. Aí você tem liberdade de fazer o roteiro. Pessoal, a gente está caminhando para o final, mas eu queria estender um pouco mais aqui agora, especificamente da nossa região, né? A gente falou muito do parque, mas a gente já tem alguns outros projetos aí que está tramitando. Esse é um dos grandes trunfos desse mercado, é que a gente não pode falar muito, mas a gente tem uma perspectiva muito bacana aí para Barreiras aí. E eu queria que vocês falassem um pouco na visão dessa mega experiência que vocês têm aí, essa aula que vocês deram aqui pra gente. O que a gente pode esperar aí para o futuro de Barreiras? O que é que vocês enxergam aí no futuro próximo, falando de expansão urbana? Barreiras é uma cidade que ela tem uma dinâmica muito própria, devido à distância que ela tem da capital Salvador. Ela é quase uma capital do interior. A gente vê isso em alguns estados da federação. Capital do Oeste. A capital do Oeste, a gente vê alguns estados da federação que têm cidades muito distantes das suas capitais estaduais, que acabam se tornando polos daquela região. Barreiras é um caso específico. Eu vejo Barreiras, pelo que eu conheço, cada vez mais se firmando como esse centro urbano local. Penso que alguns equipamentos ainda faltam na cidade, que seriam excelentes adições, centros comerciais, uma rede hoteleira, um polo hospitalar, áreas de lazer, por exemplo. E no futuro próximo, sabendo que a gente sabe sobre os projetos que estão vindo por aí, a gente vê a formação de uma outra centralidade na cidade. O Parque das Águas é um começo, um embrião dessa centralidade que está nascendo. Então, a gente vê a formação de um polo residencial ali, não é à toa, a UFOP está lá. Então, a gente vê, de fato, uma ascensão de um espaço urbano qualificado, de uma nova centralidade planejada nessa capital do Oeste. Cada fala sua eu enxergo um negócio. Eu vou lhe fazer outra pergunta. Vocês nunca pensaram em também se comunicar com essa galera, por exemplo, com esses investidores? Porque imagina o que vocês enxergam, assim, eu tô falando real, porque eu estudo os projetos que vocês desenvolvem e
margem de erro quase zero você levar um investidor para esse tipo de produto que vocês desenvolvem. Vocês nunca pensaram em se comunicar com essa galera, porque isso dá mais celeridade, por exemplo, no crescimento. Se a gente falar que um escritório, vamos falar, a experiência de vocês conta muito, que a gente viveu isso até com a experiência de vocês, porque quando a gente lançou em Barreiras, cara, você não tem ideia da quantidade de gente que falou isso, não existe. A gente tá no Velho Oeste, isso aqui é coisa para arrecadar dinheiro, sumir, aquela situação que não sei se vocês enfrentam com a experiência de vocês, mas a gente enfrentou. As pessoas não acreditaram. E eu acho que essa experiência de vocês arrasta muito o investidor. Eu acho que a gente, primeiro que a gente sempre se coloca à disposição dos clientes para acompanhá-los em todo o processo até o lançamento, né? E eu sei que os nossos nomes dão muita credibilidade, né? A gente tem, graças ao trabalho aí de muitos anos, muito respeito dentro do mercado de sempre trabalhar com coisas sérias, né? Então, o que a gente faz é sempre se colocar à disposição dos nossos clientes para acompanhá-los até convenção de venda, lançamento, conversar com investidores, como a gente já conversou algumas vezes, mas sempre do ponto de vista do urbanismo, que é a nossa seara. Eu e o Murilo, a gente tem isso muito claro na nossa cabeça. O que a gente sabe fazer, o nosso forte é bom urbanismo. Se isso ajuda depois um monte de gente a ganhar dinheiro, maravilha. Mas vamos focar no que a gente sabe fazer de melhor e entregar isso. E só para completar a resposta do Murilo sobre Barreiras, acho que vocês subiram a régua da cidade, sabe? O Parque das Águas subiu a régua. E a gente vê isso e fica muito feliz nos municípios onde a gente atuou com bairro planejado. Não dá mais para fazer qualquer coisa na cidade, né? Então, é dali para cima. Tudo que vem vai ter um patamar mínimo já muito elevado, né? Seja para os mesmos incorporadores, seja para a concorrência. Então, acaba sendo um benefício, vamos dizer assim, que o bairro planejado traz, não só para quem está morando nele, mas para quem vai comprar os futuros produtos ali naquela região. A cidade é próspera, a cidade tem renda, ela consegue pagar aquele bom urbanismo, tanto que você bate sempre na tecla que foi um sucesso do ponto de vista comercial também. Então, a tendência é realmente do Parque das Águas para melhor, talvez com produtos diferentes, vamos dizer assim, complementares, como o Murilo falou, né? Então, você tem, de repente, uma centralidade, aí eu tenho uma parte um pouco mais acalmada, eu vou criando produtos diferentes nessa linha que a gente trabalha, de ser um artesanato. Não vai ter repeteco, não tem cópia de um produto para o outro. Cada produto tem as suas características que tornam ele especial. E é uma coisa muito... que a gente pensa muito sobre isso. Não se repetir, criar inovação, e a gente sempre fica muito feliz que a gente consegue. Sim. E cada projeto tem uma cara única, você consegue ver um DNA área urbanismo, isso dá para ver. Um DNA área urbanismo, mesmo que o desenho seja muito diferente, um orgânico, outro é mais retificado, você consegue ver um DNA do escritório, mas a gente fica muito feliz quando a gente consegue adicionar o inesperado, uma coisa que a gente nunca fez antes. E é um desafio que a gente coloca sempre para a equipe, a gente pensa o que esse projeto específico tem que nenhum outro tem. O que eu vou entregar para esse cliente que é só dele? E a gente fala isso, esse ponto aqui ele é teu. É só teu, a gente criou isso para você, seja através de um capítulo especial, seja através de um detalhe do urbanismo, seja através de um detalhe do paisagismo, seja através de trazer um equipamento único para ele naquela cidade, como é o museu que a gente está trazendo, que a gente está querendo trazer, enfim, que a gente propôs para o projeto no Mato Grosso. Então, sempre tem, de novo, o Eureka Moment. Tipo, isso daqui é teu, a gente criou para você no projeto. E essa criatividade, essa sensibilidade, essa disponibilidade da equipe de ir atrás é uma coisa que a gente gosta muito, que a gente tem lá na área urbanismo. Pois eu vou plantar essa semente de discórdia, porque o investidor ele quer encurtar caminho. Eu acho importante essa conexão, porque a gente está falando de um projeto em Barreiras que valorizou média de 20% ao ano. Um investidor que ele consegue isso no ano é muito, no aspecto de resultado, é muito bom. E quando você fala de um cara que quer investir na rede hoteleira, ele quer o que vocês têm. Vocês são quase uma
uma IA aqui falando de urbanismo. E essas informações, às vezes, o investidor ele paga, o investidor ele paga caro. Eu vou deixar esse trabalho, então, para nossa sócia Raíssa. Eu vou ligar para ela. Você liga para ela. Eu vou ligar para ela e vou fazer uma parceria com ela. Falar, Rai, vamos... Ela tá vendendo a gente super bem. Então, assim, é para ela que você tem que Não, que ligar. Falar, vamos mapear tudo que vocês têm aí, que eu vou me conectar com essa galera. Eu vou frequentar mais São Paulo, porque realmente eu acho que a gente tem uma mudança muito significativa aí no comportamento, né, de moradia do brasileiro. E, sem dúvida, vocês têm contribuído bastante aí. Vim para uma mentoria aqui em São Paulo, acho que é abrir com grande estilo aqui. Foi mais que um podcast, foi uma aula mesmo. A gente caminha para o final aí, né? Queria que vocês deixassem aí onde é que a galera encontra vocês, redes sociais e uma mensagem aí de encerramento aí para a gente encerrar essa aula. Você que é o dono das redes. Nós estamos nas redes sociais, tá? Rapidinho, deu certo o roteiro? Ficou legal? Ficou ótimo. O roteiro dentro da cabeça. Estamos nas redes sociais, tá? A nossa mais intensa produção são 2. Instagram, Área Urbanismo. O nosso LinkedIn também, Área Urbanismo. Ele é um espelho no nosso Instagram, o nosso LinkedIn. Tem o nosso site, areaurbanismo.com.br. Tem o nosso acesso direto, honestamente. Tem várias maneiras de você acessar um escritório. Todas as existentes, você vai ser muito bem recebido. Tem uma equipe lá pronta para atender esse chamado dos clientes. Não, eu queria só agradecer o seu convite. Para a gente é muito importante, como eu falei, difundir aí a mensagem, né, do bom urbanismo. Para a gente, assim, a gente deve muito aos clientes. Sabe, aos nossos clientes que nos procuram para fazer bons projetos. A gente tem bons projetos porque a gente tem muito bons clientes. As pessoas chegam já com ideias, como vocês chegaram, né? Vocês queriam fazer uma coisa muito legal. E muitas vezes o trabalho que a gente tem é só de tirar da cabeça de vocês, ajudar a extrair o que vocês têm como intenção, passar aquilo para o papel e depois ajudar vocês a desenvolver. Mas tudo começa com um cliente que tem um sonho e a gente acaba sendo um facilitador nesse processo. E, como eu falei, para a gente é uma missão de vida e a gente fica muito feliz de poder ajudar e colaborar com vocês. Vou deixar minha mensagem aqui em nome de todo barreirense, né? Da PHW. Agradecer a vocês, a PHW, porque falo para todo mundo que vocês trouxeram o futuro para o presente e, de fato, até o poder público elevou um pouco a régua nas aprovações de novos projetos lá. E a gente que está ligado diretamente nesse mercado, para mim, nasceu uma grande oportunidade ali, porque a área foi prospectada por mim. Coincidentemente, a proprietária é daqui de São Paulo, minha grande amiga, vou encontrar com ela mais tarde hoje, inclusive. E aí, quando você começa a trocar ideias com o mercado sobre o que você pensa para ali, muitas vezes eu fui chamado de doido mesmo. Pô, tá maluco, porque isso aí não tem condição, não roda, não acontece, não vira. E eu viajava bastante, visitava bairros planejados e a gente via cidades com potencial até menor do que Barreiras, com aquilo realidade, né? Então eu persisti, não acreditei no mercado local e graças a Deus consegui encontrar pessoas aí no meio dessa jornada, que foi a PHW, foi o Adroaldo, foram vocês e hoje que fizeram... se tornaram realidade, isso que era um sonho meu também. Então, em nome de todo barreirense, eu agradeço a vocês por esse empenho e a gente vai ter muita história para contar ainda. Cada novo projeto que a gente virar, a gente vai marcar outro podcast para falar dele aqui e que a gente consiga estender essas parcerias aí e que realmente, do fundo do meu coração, vocês consigam levar essa mensagem para muito mais pessoas. Que esse podcast alcance diversos gestores de imobiliárias, que vocês daqui para frente também levem essa mensagem para além da arquitetura, porque isso transforma o universo, transforma a qualidade de vida, transforma a cidade, transforma o bairro e muda. Acho que daqui 20, 30 anos vai ser muito gratificante para vocês enxergarem e falar, caramba, 15, 20 mil famílias aqui foi transformada. Já é. Já é? Vamos dobrar a meta, então. Vamos dobrar a meta. Aqui em milhares e milhares de famílias foram transformadas e impactadas por algo que começou ali num desenho, numa arte mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Nossa audiência, obrigado, valeu e até a próxima. Obrigado.